Graça e a paz do nosso Deus seja sobre nós nesta manhã, gelada lá e quentinha aqui dentro, né? Graças a Deus, né? Amados, para a gente dar abertura para a nossa escola dominical, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 44, Salmos 44. Minha versão é a revista atualizada, se você tem ela, pode acompanhar a leitura. Salmos 44. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Né? Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória. E sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que me odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expulsaste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu não fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignominia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afrontam e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, nós não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares quando vivem os chacais, e nos envolveste com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelha para o matadouro. Desperta, porque tu dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeite para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, e resgata-nos por amor da tua benignidade. Esse salmo, tem a ver com o nosso estudo de hoje, e esse salmo, então, ele pode ser visto, de maneira assim, tem três partes esse salmo. A primeira parte é a lembrança do tempo, da vitória, passada, do passado preterido, quando ele diz assim, os nossos pais nos contaram que o Senhor nos deu conquista da terra prometida e foi a tua mão poderosa que nos salvou. E a segunda parte, que é a parte do versículo 23, na parte 20, do versículo 9, diz assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque o Senhor se levantou contra nós? Porque os nossos inimigos estão tendo vitória contra nós? O que aconteceu? E aí no versículo 23, ele diz então que a esperança deles ainda estava no Senhor, apesar das derrotas, apesar dos sofrimentos, apesar das lutas que eles estavam enfrentando no presente deles. Então, isso tem muito a ver com a nossa vida cristã, tem muito a ver com a nossa experiência, com respeito por que nós devemos sofrer, ou por que nós sofremos, e muitas vezes nós procuramos respostas para tudo isso, e muitas vezes nós não vamos encontrar
respostas para trazer lucidação aos nossos sofrimentos e às nossas angústias. Mas, como ele disse, né, e como nós, ele diz no versículo 22, no finalzinho do versículo 22, mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. E no versículo 26, que ele termina, ele declarando a sua esperança no Senhor, ele diz, levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Que nós possamos sempre nos lembrar desse salmo, quando as coisas não estiverem tão boas para nós, mas que o Senhor nos dê consolo, nos dê graça, para podermos vencer esses momentos que muitas vezes traz tribulação ao nosso coração e à nossa alma. Amém, queridos? Nós temos aniversariante essa semana, né? Acho que dia 10 agora é o Marcelo, né? O nosso diácono Marcelo estará de nível. Estará de nível, então a gente tem dia 10, então, é o Marcelo, né? Dia 10, então, o Marcelo, o diácono Marcelo. Vamos orar, então, queridos, por eles e pela nossa... A Maria Clara. Dia 9, então, a Maria Clara. Quantos anos? 4? 6? Bem. Que bênção mesmo. Vamos orar, então. Nosso querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te rendemos graças. Nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelo descanso que o Senhor nos proporcionou. Mesmo, ó Deus, com frio, ó Deus, que bate, ó Deus, em nossa região, o Senhor, ó Deus, nos abençoou. Ó Deus, com a nossa casa, com o nosso leito, onde pudemos, ó Pai, nos aquecer e dormimos, ó Deus, assim, guardados pelo Senhor. Nós te bendizemos por esta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. E por isso, ó Pai, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos, ó Pai, agradecê-lo também pela vida, ó Pai, do Marcelo e também da Maria Clara. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado, pelo zelo, ó Pai, do Senhor sobre a vida deles, dando-lhes, ó Deus, mais um ano de vida. Que a Tua boa mão, Deus, seja sobre eles. Que o Senhor, ó Deus, continue os abençoando. Que o Senhor abençoe, ó Deus, Maria Clara. Que ela possa crescer, ó Pai, diante do Senhor, cheio de graça, ó Deus, e de alegria. Cheia, ó Pai, do Teu Espírito. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça, pelas nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a Raquel também, na ministração, ao Pai da aula, ó Deus, para nossas crianças. Que o Senhor esteja, ó Deus, dando-nos, ó Deus, a compreensão da Tua palavra nesta manhã. Para a glória, para a honra do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Raquelzinha. Muito bem, amados. Hoje nós vamos fazer um repeteco, né? A gente vai reforçar um pouco aquilo que nós já estudamos no ano passado, né? Aqueles que participaram do estudo do livro de Jó, né? Foi um período gostoso, porque foram 40 semanas, né? Foram 40 semanas estudando Jó. Então foi muito bom. Amados, eu queria, antes de nós, né, começarmos a falar sobre o livro de Jó, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11. A partir do versículo 33. Romanos 11, a partir do versículo 33. Diz assim o texto bíblico. Todos acharam? Ah, glória a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Diante desse texto que nós acabamos de ler, o que cabe a nós? O que cabe a nós com respeito às expectativas da vida futura? Ou do nosso amanhã? Amanhã, às vezes você está pensando assim, um dia de amanhã, segunda-feira. Amanhã é daqui a 1 minuto. Amanhã daqui é 1 minuto. Porque eu não sei o que acontecerá comigo daqui a 1 minuto.
Você sabe o que vai acontecer com você daqui a um minuto? Nós não sabemos. Nem daqui a 30 segundos, nós não sabemos. Nem 10 segundos. Nem 5 segundos. Nem 1 segundo. Eu posso falar que eu posso cair aqui morto. Nós não temos domínio sobre nem um segundo da nossa vida. Quem sabe pensarmos sobre os caminhos do Senhor para a nossa vida? Quiçá pensarmos no caminho que o Senhor traçou para cada um de nós. Qual é a estrada que nós estaremos andando na nossa jornada? Eu costumo ver a vida como uma estrada. Eu vejo a vida como uma viagem. Quando eu saio de viagem, eu estou preparado para enfrentar problemas, defeito do carro, acidentes, chuva, alguma coisa que possa tentar impedir a minha viagem. Sei que tudo que acontecerá no meio da viagem, nada poderá me surpreender, porque eu já estou pré-disposto a enfrentar as dificuldades, porque eu quero chegar no meu destino. Concordam? Mas para chegar na onde eu quero, eu tenho que saber que poderá acontecer muitas coisas. Poderá acontecer muitas coisas, ainda que eu não queira. Ainda que eu não queira. Mas são coisas que fogem ao meu controle. Fogem a qualquer coisa que eu possa controlar ou determinar. Então a vida para mim é essa viagem. Eu não sei como que você encara a sua vida. Eu não sei como que você encara a sua jornada. Eu encaro a minha jornada como uma viagem. Cada momento é um momento único. É um momento único na minha vida. Não vai se repetir. Não vai se repetir. Não adianta eu pensar que tempos bons, por ter sido tempo bom, não venha a ficar como o salmista, ficar na lembrança de tempos bons e ficar com aquele saudosismo, esperando que aqueles tempos bons possam voltar para mim. Eu não posso viver a vida dessa forma. Eu não posso viver a minha vida com essa metodologia de querer viver somente aquele estado bom, feliz que eu estava vivendo, porque esse saudosismo é perigoso, ele é danoso, e ele traz uma corrupção no nosso coração e na nossa fé, que é destrutiva, Eu tenho que saber que a minha vida passará por situações que sejam desagradáveis. Viver em situações, em momentos, em lugares que às vezes não traz aquele prazer ou aquela alegria que eu estava esperando. Mas eu entender que é um processo de Deus na minha vida. Então, olhando para a vida de Jó, a gente começa a pensar a respeito da profundidade desse assunto que a palavra de Deus nos traz. Para a gente pensar no livro de Jó, a gente pensa assim, quando foi escrito esse livro? Ou quem escreveu esse livro? Então existe, na nossa apostila, você tem aí algumas questões da autoria, que ela não tem como você determinar de maneira exata, quando este livro, ou por quem esse livro foi escrito. Então, há várias teorias com respeito à autoria deste livro, quem escreveu esse livro. Então, existe uma teoria que foi Moisés, e tem uma teoria que foi Salomão, pelo conteúdo da sapiência, porque é uma teologia da sapiência, aquele exercício de sapiência, como é o Provérbios, como é a leitura de Provérbios, como é a leitura de Eclesiastes, que é uma leitura sapiencial, ou seja, é uma questão para você pensar, é uma filosofia bíblica para você meditar sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a morte. Então, esses livros são sapienciais, ou seja, é para você ficar pensando, fazer uma reflexão,
fazer uma reflexão sobre a vida, sobre sofrimento e sobre a morte. Tanto Moisés quanto Salomão poderiam ser muito bem os autores desse livro, os escritores desse livro. Então, há prós em favor de Moisés, há prós em favor de Salomão, há contras a favor de Moisés, há contra a favor de Salomão. Não tem como nós determinarmos quem de fato é o escritor dessa história. Porque essa história, ela é muito anterior a Moisés. Jó é chamado de um dos patriarcas do povo de Deus. Ele é anterior a Moisés. Ele é anterior, talvez, ele está entre Abraão e Moisés. Uma história de mais de 500 anos, um período de mais de 500 anos que separa esses dois homens. Então, talvez Jó esteja vivendo nesse período. Por quê? Porque não há referência a Israel como nação. Não existe uma nação de Israel para ser uma referência do povo de Deus. Ainda não existe essa prerrogativa de que Deus escolheu Abraão para fazer dele um povo. Ainda está no vácuo isso. Isso está aberto. Então, por essa dificuldade de estabelecer um ponto, um marco na vida de Jó, então não se pode determinar que Jó tenha sido um personagem que viveu na época de pós-Moisés, ou pós a entrada do povo na terra prometida, por falta de conteúdo, de contexto cultural na história deles. O povo que ele menciona, a região que ele menciona, não determina que ele está localizado ali em Israel. Contudo, o autor, aquele que escreve a história, ele tem referências, dá algumas referências de algumas coisas concernente a Israel, concernente ao nome de Deus, principalmente o nome Yahvé. Quem traz esse nome Yahvé para nosso contexto bíblico é Moisés. É Moisés. Porque o nome de Deus, lá em Gênesis, é Elion. É aquele Deus que é o criador de todas as coisas. O nome que é determinado para aquele Deus criador de todas as coisas. E o nome Yahvé aparece pela primeira vez na Bíblia no discurso de Moisés com Deus. Ok? Então, com respeito à autoria, a gente não sabe quem de fato é o escritor deste livro. A história existe. Por quê? Porque também nos registros egípcios tem pessoas com o mesmo conteúdo histórico, tem uma mesma história, uma história que lembra Jó. Uma história que lembra Jó. Então a tradição oral da história de Jó foi passando para as pessoas, porque esse fato foi conhecido no seu tempo, na sua era, a ponto de outros povos também usar o exemplo dele para as suas vidas, Ok, queridos? O que nós sabemos é que o autor, aquele que escreveu, o escritor, é um homem inspirado por Deus. Não pode ser o próprio Jó. Por quê? Se fosse o próprio Jó, seria fácil ele entender o porquê ele estava sofrendo. Por causa do capítulo 1 e o capítulo 2. E o capítulo 42. E esses dois polos, capítulo 1 e 2 de Jó, e o capítulo 42, é o centro de todo o livro. Se você ler o capítulo 1 e 2 e ver o final do livro, você vai pensar, puxa vida, né? E o meio do livro vai contar para a gente os dramas de Jó, as lutas de Jó, as angústias de Jó, o sofrimento de Jó. Então, a vida dele, ela é uma estrada que, ora na vida dele, estava tudo indo muito bem. Estava indo tudo muito bem. De repente, na vida dele, as coisas se transtornam de tal forma que as angústias, os medos, as dúvidas, perpassam o coração deste homem e a mente deste homem. E o final, então, a gente tem a restituição na vida dele, dada por Deus. Agora a questão é, esse livro, qual a ênfase desse livro, queridos?
Quem participou dos nossos estudos ano passado sobre Jó vai saber, né? Alguns que ainda não participaram, então a gente tem que perguntar assim, qual é o propósito deste livro? Falar sobre sofrimento? Nos ensinar a respeito do sofrimento na vida do homem? Vini, por que a gente sofre? Mas qual a finalidade? A gente fica nos perguntando, ou a gente fica pensando, pensa você, Vini, pensa todos nós aqui, você é um bom presbiteriano, você é um bom assembleano, você é um bom batista, você é um fiel servo de Deus, um homem que vive a sua vida espiritual de maneira que possa glorificar Deus em tudo. E de repente coisas ruins começam a acontecer com você. A pergunta para a gente é assim, como pode? O paradoxo é, como pode um homem bom passar por sofrimento? Como pode alguém bom sofrer? Porque o paradoxo para nós é assim, o homem ruim, o homem mau, se ele sofre, a gente diz assim, bem feito. Não é verdade? Mereceu passar por isso. Está pagando pelos pecados dele. Mas entender o sofrimento na vida de um homem justo é a parte mais difícil da vida cristã. É a parte mais difícil da vida cristã. Querendo ou não, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Quem de nós não para com essa pergunta? Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que o Senhor fez isso na minha vida? Vamos ser sinceros. Quem de nós não faz essa pergunta para Deus? Por quê? Por que eu? Por que nós? Né? E diante dessas angústias, então o livro não é para nos responder o porquê sofremos. Vamos lá para o capítulo, vamos para o livro então. Capítulo 1. Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuíam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e fazia banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Homem bom, né? Uma coisa que é importante você entender, Jó era um sacerdote. Tá? Jó era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ok? Por quê? Porque ele fazia sacrifícios em favor dele e em favor dos seus filhos. Isso era prerrogativa de sacerdote. Isso é prerrogativa de sacerdote. Fazer sacrifícios a Deus, por ele e por os outros, é uma prerrogativa de sacerdotes. Então, além de ser um homem abençoado financeiramente, abençoado familiarmente, ele também era um sacerdote de Deus Altíssimo. Esse era o homem de Deus. Esse era o Jó. Um sacerdote fiel a Deus, que não se corrompeu por causa da riqueza, que não ficou movido pelas coisas da riqueza, mas era um homem que era bem sucedido em tudo que fazia. É um homem bem sucedido em tudo que fazia. Tudo que ele empreendava o seu trabalho, Deus abençoava. Plantava e nascia. As suas crias, né, as suas ovelhas, procriavam.
em abundância. Tinha comércio, tinha lã, tinha leite, tinha tudo para a sua sobrevivência e também para a venda, para o comércio. Ok? Quem de nós não quer ser assim, né? Próspero, abençoado. Tudo que a gente for empreender, Deus diz, amém. E Deus dá o aval dele, te abençoando em tudo que você faz. Seria o clímax de todos nós, né? A gente faz essa oração para Deus, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa meu serviço, abençoa meus filhos, dá saúde, dá prosperidade, dá tudo de bom para os nossos filhos, para toda a nossa família. Não é a oração que a gente faz? Não é o nosso desejo? De Deus nos prosperar e também os nossos filhos e os nossos amigos? Então, não há nada de errado com a vida desse homem. Não há nada de errado com ele. Os seus desejos, os seus anseios, são anseios e desejos de todos nós. De todos nós. Isso está em comum com ele. Com respeito ao sacerdócio, né? Todos nós crentes, todos nós cristãos, todos os pais daqui presentes são sacerdotes, homens, pais. Vocês são os sacerdotes do lar. Você se preocupa com a santificação da tua casa. Você ora para a santificação da tua casa. Você ensina a palavra do Senhor para os seus filhos. E a mulher também faz tudo isso. No auxílio do seu marido, ensinar a palavra para os seus filhos, orar com eles e por eles. É por isso que a gente faz batismo infantil, a gente diz para os pais, você promete diante de Deus que você vai ler as Escrituras com eles? Você promete diante do Senhor que você vai orar por eles? Você promete ao Senhor que você será exemplo de ser um bom cristão na sua casa, para eles? É por isso que nós fazemos esse voto. E fazemos com que os pais façam esse voto diante do Senhor. Que nós entendemos a responsabilidade sacerdotal do pai que tem na sua casa. Se os pais não ensinam a Bíblia aos seus filhos, não é culpa da igreja que seus filhos se desviem. Não é culpa da igreja que seus filhos não conhecem a Bíblia. A responsabilidade é dos pais, em casa. Não é da igreja. Não é da igreja. A gente é um complemento. Mas quem é a responsabilidade é de nós pais em casa. Nós pais em casa. Jó era um fiel exemplo de homem temente a Deus. Não só fora da casa dele, mas dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Ok? Um exemplo para todos nós seguimos. Num dia, versículo 6, num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Esse é o ponto, queridos, esse é o ponto. O livro de Jó é um livro que ele coloca em xeque o caráter de Deus. Não é o caráter de Jó. Quem está sendo questionado aqui não é Jó. Concordam? Quem está sendo questionado aqui não é Jó. Quem está sendo questionado aqui é Deus. Satanás está questionando Deus. Quem está sendo acusado de ser injusto é Deus. Satanás chegou assim para o Senhor. Chegou lá, Satanás tem acesso ao trono de Deus, tá? Ele é nosso acusador. Onde ele acusa? Diante do trono de Deus. Ok? Então Satanás tem permissão de entrar lá no trono de Deus. Ele vai lá no trono de Deus. É onde ele nos acusa. E onde Jesus é o nosso intercessor, que está ali do nosso lado, do lado do trono, para nos defender diante de Deus, contra as acusações de Satanás. É lá dentro do trono. É lá diante do trono da justiça que Satanás entra, para nos acusar.
E Satanás entra lá dentro, Deus conhece o coração dele, já sabe o que vai acontecer. Ele sabe por que está ali. Deus sabe por que está ali. É por isso que Deus fala assim, onde você veio? Vim passear, fui dar uma voltinha na terra. Tá, que legal. Aí Deus já sabe o que está no coração dele. Você viu meu servo Jó? Homem bom, temente a Deus, se desvia do mal. Porque o coração de Satanás já foi lá para acusar, para cobrar Jó. Vai falar, mas só que ele foi acusar Deus. Imagina que o Fábio é Jó, homem abençoado. Aí ele fala assim, que legal. O senhor acha que Jó, você acha que Jó ama o Senhor? O senhor está enganado. Ele só ama o Senhor porque o Senhor abençoa ele. O Senhor cercou ele de bens, o Senhor cercou ele de materiais, tudo que ele faz prospera, a sua família é abençoada, tudo, a sua saúde é boa, tudo que na vida desse cara só dá de bem. O Senhor cercou esse homem de tantas bênçãos, você acha que ele não vai adorar o Senhor por causa das bênçãos que o Senhor deu a ele? Aí entra a questão, né? Por que nós seguimos a Deus? Por que você segue a Deus? Qual é a nossa motivação de buscarmos a Deus? Qual é a nossa motivação de adorarmos a Deus? Qual é a razão pela qual nós queremos andar com Deus? Né, o Augusto Nicodemos, numa pregação, ele diz assim, se você está buscando a Deus para ganhar bens materiais, é melhor você abandonar Deus. E vai se especializar no mercado financeiro e vai ser próspero. Porque se as pessoas estão buscando Deus para retribuição material, para ficar rico, você está buscando Deus errado. Você está buscando Deus errado. A sua motivação está errada. A sua motivação está errada. Você, fazendo isso, você não é nada diferente do que um pagão, que busca os deuses falsos, busca os demônios para prosperar na sua vida. Você oferece ofertas esperando retribuição material dessa divindade. É por isso que as pessoas vão a buscar esses deuses. Porque eles estão querendo um benefício material, financeiro, em retribuição às suas ofertas. Isso acontece não só com os pagãos. Dentro da cristandade acontece muito dentro da cristandade. Essa visão pagã de buscar a Deus esperando uma retribuição material. Satanás chega para Deus e diz, o Senhor é injusto. O Senhor é injusto. Por quê? Porque o Senhor abençoa aquele homem para que ele te adore. Essa acusação cabe a todos nós. Satanás chega para Deus e fala assim, o Senhor é injusto, porque o Senhor abençoa todos aqueles que são cristãos. É o seu povo separado, guardado, amparado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. O Senhor é injusto, porque o Senhor está fazendo uma acepção de pessoas. Você entendeu a acusação do livro? Satanás acusando Deus de ser alguém que beneficia os seus filhos com interesses de ser adorado, de ser buscado, por causa dos benefícios materiais que ele dá em troca. Não estou dizendo que Deus não abençoa o seu povo, não estou dizendo que Deus não guarda o seu povo, não estou dizendo que Deus não protege o seu povo, Deus faz tudo isso. Mas a motivação dele não é para que a gente busque a ele por causa disso. A questão é que Satanás está dizendo, o Senhor só abençoa o teu povo porque o Senhor quer a tua adoração em troca. O Senhor quer ser obedecido em troca dos benefícios que o Senhor dá a eles. Essa é a acusação gravíssima que o livro tem. Essa é a parte teológica que é crucial para a gente entender a maneira pela qual Deus age na nossa vida.
E como ele age na nossa vida. E a gente para pensar um pouco. Se a nossa vida às vezes está muito boa, e às vezes está muito ruim, entenda que há uma acusação de Satanás lá no trono contra Deus por causa de você. O que está sendo colocado em prova agora? Agora vem a aprovação. O que está sendo colocado em prova? A índole, o caráter de Jó. A fé de Jó é motivada pelo quê? A busca de Jó a Deus é motivada pelo quê? Quando eu e você estamos debaixo de provas, que está sendo questionado, ou que está sendo, mostrado, é o nível da sua confiança em Deus, é o nível da sua confiança nele, e a motivação pela qual você busca Ele. Deus está sendo questionado e acusado de beneficiar o seu povo, porque Ele está buscando adoração em troca. E agora Deus chega para Satanás e fala o que para Satanás? Olha só, versículo, continua andando, versículo 8, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você vai ler o versículo seguinte, 13, até o final do capítulo 1, versículo 21. Você vai ver que Satanás então saiu e fez o quê? Seus filhos reunidos em casa. Lembra que todo mês eles faziam uma festa? E todos os filhos de Jó estavam presentes naquela festa? Há quem diga que cada filho dele tinha um aniversário por mês. Há quem diga que era 10 meses tendo aniversário. Cada filho em um mês. Há quem diga que era a festa de aniversário que eles comemoravam. Não temos como provar isso. É uma tese. Tá? Mas o interessante é que todo mundo se reunia, inclusive as filhas mulheres. Inclusive as filhas mulheres eram convidadas para estar juntas. Nessa grande festa, passa então uma tempestade, um redemoinho, e varreu tudo e matou os 20 filhos dele. Porque as noras são filhas, e os genros são filhos. Então matou 20. Pensou você perder todos os seus filhos em um dia só? Eu tenho 3 filhos, 3 noras. Eu tenho 6 filhos ao todo. Você vai perder 6 filhos em um dia só? Uau! Aí depois dessa tragédia, chegam os empregados e dizem a ele: Jó do céu, passou um bando de mercenários e roubou todo o nosso gado. Todo o gado seu foi roubado. Foi levado embora. Você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Às vezes você tem um dinheiro na aplicação. Quem viveu no tempo do cruzado? Quem viveu na época daquela criatura lá, que rapou o dinheiro do pessoal da poupança? Hã? Ninguém esquece o Collor, né? O Collor rapou o dinheiro de todo mundo. Eu trabalhava no banco nessa época. Os caras chegavam lá desesperados para sacar o dinheiro. Eu falei assim: não posso, eu só posso pagar você R$50. Nossa! Eu só posso sacar para você R$50. Não era reais, né? Era cruzado, né? Eu só posso dar para você 50 cruzado. E o cara brigava porque eu não posso fazer nada. Eu não sou o dono do dinheiro, eu não sou quem implantou essa lei, eu não posso fazer nada por você. O cara ia lá no gerência, brigava com todo mundo. Eu não posso fazer nada por você.
Cara, que tragédia. As pessoas saíam do banco chorando. As pessoas saíam do banco chorando. Que tinham dinheiro apreendido pela Receita Federal, pela Receita. Está preso, não sai, não tira. Jó perdeu tudo financeiramente. Ficou quebrado. Eu não sei quem passou por isso já. Eu já passei por isso. Meu pai tinha um estado de vida e da noite para o dia a gente ficou sem nada. A gente saiu de nossa cidade fugido. Saímos da nossa casa fugidos. Tragédia. Você ir para outra cidade, um ritmo de vida que você não estava nada acostumado. Assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Você tinha um estilo de vida, um padrão de vida, e de repente perdeu tudo. Da noite para o dia. Da noite para o dia. Jó perdeu tudo isso. Jó perdeu tudo isso. O que você vai dizer para Deus? O que a gente vai dizer para Deus? E aí? Então? Primeira coisa que a gente vem dizer, eu merecia isso? Eu merecia isso do Senhor? Foi isso que eu ganhei do Senhor? Gente, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Satanás vai usar esse momento para fazer a nossa cabeça virar um pandareco de acusações contra Deus. Ele vai encher a nossa cabeça de setas, de coisas que são danosas para a nossa fé, que são danosas para a nossa comunhão com Deus. Ele vai encher a nossa mente de coisas que para nós blasfemarmos contra Deus. Olha só, Satanás chega para Deus e fala assim, olha, tira tudo de Jó, o Senhor vai ver se ele vai blasfemar contra o Senhor. Porque ele acha que a adoração de Jó a Deus é por causa das coisas materiais que ele recebe. Entende? Que ele está acusando Deus de abençoar Jó, para que ele possa, através dos bens que ele adquire, adorar a Deus e continuar servindo a Deus. Ele está equivocado, porque ele não conhece o coração de Jó. Deus conhece o coração de Jó. E por ele conhecer o coração de Jó, é que Deus submete Jó a essa prova. Entenda. Pela providência de Deus, Deus conhece o coração de Jó. E Deus deixa que Jó seja submetido a essa prova. Porque ele sabe que Jó não blasfemará contra ele. Porque o amor de Jó é muito além das coisas materiais. O amor de Jó a Deus não está ligado às coisas materiais. Está ligado a quem Deus é. Não ao que Deus dá, mas a quem Deus é. Porque ele é um sacerdote. Ele é um servo do Senhor. Ele conhece esse Deus. Ele já andou com esse Deus. Ele aprendeu a amar esse Deus. Vamos lá em 1 Coríntios 13. Diz assim, capítulo 13 de 1 Coríntios. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda quando eu distribuía todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba.
Esse é o amor que Deus tem por mim e por você. Este é o amor que Deus tem por mim e por você. Este é o amor que o Espírito Santo aplica em nosso coração para que nós possamos amar ao nosso próximo. Este amor, descrito por Paulo, é o amor divino. Amor que é aplicado na minha vida, na sua vida, pela ação do Espírito Santo. Um amor que só pode ser fruto dele através de nós. Nosso amor não é perene. Ele é circunstancial. Eu amo o Vini, alegoricamente estou falando aqui, eu amo o Vini quando ele é meu amigo. Mas se ele deixa de ser meu amigo, eu não amo mais o Vini. Nosso amor é circunstancial. Nosso amor é vulnerável. Nosso amor, ele é inconstante. Nosso amor é frívolo. Porque nós amamos quando nos convém. Este é o amor humano. Este é o amor falho que nós temos. Que nós achamos que é amor. Não, isso não é amor. Isso é interesse. Isso não é amor. Isso é egoísmo. O amor de Deus, o amor que suplanta, surpreende, porque o amor de Deus é incondicional. Por que Deus amou a mim e a você? O que levou Deus a nos amar? Será que a gente surpreendeu Ele de alguma forma? Não. Nenhum de nós. Como diz Paulo em Romanos, não há nenhum justo sequer, ninguém que busque o Senhor de verdade. Nós somos seres totalmente corruptos, porque o pecado trouxe essa corrupção a nós. Efésios diz assim, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, quando não havia nada ainda. O próprio texto de Efésios diz assim, que Deus nos escolheu em Cristo, em amor. Deus elegeu você e a mim, num pacto entre Ele e Cristo. Ele nos escolheu em amor, em Cristo, não olhando para nós, não olhando para nossas virtudes, não olhando para a nossa beleza. Não, Ele não levou nada disso em conta. Simplesmente Ele determinou nos escolher segundo a sua vontade, segundo lhe apraz. Segundo lhe apraz. Não há mérito em nós para merecer o amor de Deus dispensado a cada um de nós. E Ele determinou nos amar para revelar-nos o seu amor em Cristo por nós. Isso é maravilhoso. Graça. Isso é o nome de graça. Nós somos salvos pela graça. Pelo amor de Deus a nós. Jó era um homem que Deus escolheu para revelar a ele o amor dele para ele. E este amor que Deus revelou a ele, por ele dizer, eu amo você, Jó, você é meu. Por causa deste amor, Deus submete Jó a essa prova. Por Deus amar Jó, Deus submete Jó a essa prova. Porque Ele sabe que o amor que Jó tem a Deus é um amor que Deus implantou no coração dele. Um amor que Deus deu a ele. Que não procede de Jó, mas procede do próprio Deus nele. É este amor que Deus deu a mim e a você. É este mesmo amor que Deus nos deu em Cristo ao nosso Deus. Não por causa das coisas materiais, mas porque Deus revelou que Ele nos ama através de Jesus. E isto é suficiente, amado,
para que nós possamos defender e morrer por causa de Deus. Este amor que Deus deu aos discípulos, tão forte, mais forte do que a morte. Mais forte do que a morte. Um amor que então teme morrer em amor a Cristo. É por causa desse amor que a gente vê a história da igreja, nos seus 300 primeiros anos, ser marcada por sangue. Ser marcada por sangue. Sangue daqueles que não temeram perder a sua vida por causa da fé em Jesus Cristo. Porque o amor deles não estava nas coisas materiais. Não estava presa nem a própria vida. Porque eles criam em um Deus que os ressuscitará para toda a eternidade. Jó tinha essa fé? Vai no capítulo 19. Vamos no capítulo 19. Quem leu o versículo 24? E 25. Diz assim, né? Jó está falando, né, sobre a vontade dele estar diante de Deus, para conversar com Deus a respeito de tudo isso. Ele diz assim no versículo 24, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha as minhas palavras, falando no versículo 23. Versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O que revela esse versículo aqui? O que revela esse versículo? Qual que é a esperança de Jó? Qual é a esperança de Jó? Ele sabe que o Deus dele vive. E um dia ele estará diante desse Deus. Mas ele diz algo revelador no final desse versículo. O que ele diz no final desse versículo? Quem se levantará sobre essa terra? O seu Salvador. De quem que está falando? De quem Jó está falando? De Jesus. Um homem que viveu antes de Moisés, antes de Abraão, já tinha a revelação do Messias. Já tinha a revelação do Messias. Já aguardava o filho da mulher vir para destruir as obras de Satanás. Ele já tinha a convicção e a fé que o seu Salvador um dia se levantaria nesta terra. E ele diz que quando esse Salvador se levantasse, então seu coração se alegraria. É essa fé que nós temos, queridos. É a mesma visão de Jó que nós temos, que um dia o nosso Salvador voltará. E quando ele voltar, nos ressuscitará, nos glorificará. E por causa dessa convicção, por causa dessa esperança, nós não temos medo de morrer por causa da fé em Cristo hoje. Porque nós cremos que o nosso Redentor vive para sempre. E um dia Ele voltará e nos restaurará para toda a eternidade com Ele. Você crê que você ressuscitará para a glória de Deus? Então você não precisa ter medo da morte. Porque você não morrerá. Eu gosto muito da palavra de João, quando Jesus fala para os discípulos, quando fala para Maria e para Marta. Você crê que você ressuscitará? Ela diz, creio. Quando o Senhor voltar, ela diz assim, ele diz assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Crê nisto? Então não tem porquê termos medo da morte. Seja ela da maneira como ela vai vir. Como ela vai vir, não sei. O que mais traz medo a nós a respeito da morte?
que mais traz medo a você, pensando na morte? Jaime? Hã? O que mais traz temor a nós pensar na morte é a maneira pela qual nós vamos morrer. É como que nós vamos morrer. Isso traz mais angústia no nosso coração de saber que morrer é uma coisa factual. Todos nós morreremos, não tem como evitar. Mas a questão é, como que nós vamos morrer? Esse é o problema. Essa é a angústia. Será que a gente vai ficar numa cama, vegetando? Será que a gente vai morrer de repente, num acidente? Será que a gente vai morrer do coração de repente? Não sei. A Nara não quer se afogar, porque a Nara não quer morrer afogada, porque ela não sabe nadar. Sabe, a gente não sabe. E o que traz angústia ao nosso coração é pensar na possibilidade de alguma coisa que vai levar a gente à morte, uma coisa que a gente tem mais medo. Né? É angustiante a gente pensar na maneira como a gente vai morrer. Por isso a gente nem quer falar em morte, porque a gente não quer pensar nesse negócio. Né? Mas Jó está numa situação tão calamitosa, tão trágica na vida dele, que ele só está esperando a morte. Perdi a minha família, né? A esposa se levantou contra ele, meteu a boca nele, falou assim, ó, blasfema contra o teu Deus e morre. E morre. Perdeu o apoio, a companheira, no sentido assim, daquele apoio emocional, espiritual, ele não tinha. Os amigos que reúne e vai trazer toda essa discussão durante o meio do livro, vai levantar pessoas acusando Jó. Por causa dessa visão retributiva. Ou seja, havia uma teologia retributiva. Deus te abençoa, você ama Deus e Deus te abençoa. Ó, legal. Você pecou, Deus te castiga. Bem feito. Você merece. Essa é a visão retributiva. Essa é a teologia da retribuição. E aí mostra o coração do homem. Esperando uma ação retributiva de Deus por ser adorado, e ser glorificado, e ser servido. E o livro vai quebrar isso. Israel, até hoje pensa assim ainda. Baseado em Deuteronômio capítulo 28, que diz, se você me adorar, se você me servir, eu te abençoo. Se você me abandonar, as maldições virão sobre você. Mas não é da maneira correta de você interpretar Deuteronômio capítulo 28. Não é correto você interpretar dessa forma. Porque faz com que, olhando para o livro, está certo. E as acusações que os amigos de Jó levantam contra ele, baseado em Deuteronômio 28, que ainda não existia essa leitura. Então a gente poderia dizer no nosso tempo assim, Jó tem pecado sim. Jó é um pecador e está merecendo o que está sendo passado. E Jó luta contra os seus amigos dizendo, eu não cometi nenhum pecado. Eu tenho minha consciência limpa, que os pecados que eu cometi foram todos perdoados, porque eu me arrependi. Pecado nós cometemos. Agora, o que você faz com o pecado que é a questão? O que você faz com eles? Você carrega eles? Ou você se arrepende ou abandona? E pede perdão a Deus? A questão é, o que fazemos com os nossos pecados? Se nós os carregamos ou se nós nos livramos dele? Jó diz, olha, que eu me lembre, todos os meus pecados já foram perdoados por meio do sacrifício. Porque ele acreditava no sacrifício remidor, do sangue remidor que estava sobre ele quando ele oferecia os sacrifícios. Porque é por meio do sacrifício que Deus aceitava o perdão e dava perdão a eles. Uma vida por outra vida. A vida do inocente pela vida do culpado. Ele diz, ó, não tenho pecados. Eu não tenho pecados. E aí então, queridos, Deuteronômio 28 é uma referência dizendo assim, lógico que você andando com Deus, Deus te abençoará, Deus te guardará, Deus te prosperará. Mas que isso não seja a nossa motivação.
O que está em voga é a nossa motivação de buscar a Deus ou não. Se eu estou buscando a Deus, buscando uma retribuição positiva, eu sou um miserável interesseiro diante de Deus. E não estou adorando a Deus de verdade, porque quando Satanás vir e fazer uma varredura, vai ser mostrada a minha verdadeira fé. E eu vou blasfemar contra Deus. E eu vou abandonar Deus e dizer, não quero mais andar com o Senhor, chega. Há muitos cristãos, infelizmente, assim. Há muitos cristãos assim. Certa vez, lá em Juí, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, depois que eu vim para essa igreja, a minha vida andou para trás. Quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. Eu falei assim, graças a Deus. Eu falei assim, o que você está fazendo? Eu não estou orando mais. Não estou vindo mais na igreja. Falei para ele, essa é a tua fé. Essa é a tua fé. Interesseira. Deus permite que Jó seja submetido a tudo isso, porque Deus conhece o coração de Jó. Assim como Deus conhece o meu coração e o seu coração. E quando nós somos submetidos a provas, queridos, as provas não é para você derrotar, não é para se destruir, não é para te acabar. Não. É porque Deus está sendo acusado lá no trono dele, por Satanás. Que Satanás está vendo o cuidado que Deus tem na sua vida, o zelo que Deus tem por você. E ele está dizendo, será que o coração do Vanderlei é verdadeiro contra o Senhor? Aí Deus diz assim, vai, tira tudo dele. Tira tudo dele. Não toca na vida dele. Tira tudo dele. No capítulo 2 vai falar o quê? Satanás volta lá, frustrado. Satanás está frustrado. Porque ele perdeu tudo e ele disse aqui no funeral dos seus filhos. O que ele disse? Bendito é o Senhor que deu, bendito é o Senhor que os tirou. E o Deus diz, e Jó não pecou. E Jó não pecou. Satanás volta frustrado. Volta frustrado. E Deus fala tudo de novo. Viu meu servo Jó? Homem temente a Deus, homem fiel, que se desvia do mal. Aí Satanás, tira a saúde dele. Eu quero ver o que ele vai fazer. Quer alguma coisa que mais traz tristeza e sofrimento a todos nós quando a nossa saúde não é boa? De repente, na minha caminhada, vai que Deus providencia um câncer para mim. Não sei. Não sei. Pode. Todos nós temos 50% de ter câncer ou não. Câncer já está no nosso DNA. O câncer já está no nosso DNA. Está dentro de nós. Se ele vai se manifestar ou não, é uma outra história. Mas ele está em nós. Faz parte da corrupção do pecado. Faz parte da corrupção do pecado contra nós. As enfermidades. Ok? Como que eu vou reagir diante de Deus, diante de uma situação, de uma doença tão grave e destrutiva, que mais nos coloca de frente com a morte? Né? Parece que o câncer, que a gente fala, minha mãe, lá atrás, fala assim, a palavra câncer era proibida. Doença ruim. Mas ninguém falava câncer. Se alguém falava câncer, levava um tapa na boca. Como se eu falasse câncer, eu estava traindo que eu ficasse com câncer. Eu levava um tapa na boca. Pá! Não fala essa palavra. Doença ruim. Mas, queridos, tanta coisa pode nos colocar diante da morte. A gente passou a pandemia aí, uma gripe. Levou milhões de pessoas a óbito. Milhões de pessoas a óbito. Não foi a primeira pandemia da história da Terra, da humanidade. Não.
A cada 100 anos tem uma pandemia. É só ver os registros. A cada 100 anos tem uma pandemia. É só ver os registros. Não é surpreendente nada disso para nós. Não deveria ser nada surpreendente disso para nós. Quando o homem branco chegou aqui no Brasil, os índios foram mortos pela gripe. Foram varridos pela gripe. Trouxeram vírus que eles não conheciam e destruíram eles. Qualquer coisa pode ser fatal para nós, queridos. Qualquer coisa pode ser fatal para nós. Qualquer coisa. Mas quão duro é a gente sofrer por causa de doença. Quão duro é você ser submetido a tratamento. Quão duro é você passar pelas situações que você vai fazer exame, faz tratamento e as coisas não melhoram. Pelo contrário, vai piorando. Quantas frustrações, quantas coisas que a gente vai ter que conviver com a vida toda, com uma doença a vida toda. Tem doenças ainda hoje incuráveis que a gente vai viver a vida inteira com ela. A gente vai carregar ela durante a vida toda nossa. E a gente vê pessoas com saúde boa, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não estão aí com Deus, não vêm na igreja, não faz nada, e a vida dela está maravilhosa. E a gente fala assim, aquele lá não está nem aí com o Senhor, e está tudo bem. E Satanás fala assim para nós, e aí, você é crente? Cadê o teu Deus? E a gente chega para Deus e fala assim, então, pois é. Se a nossa fé está baseada em coisas retributivas, eu sinto muita tristeza por você. Eu sinto muita tristeza por você. Porque você não está vivendo a verdadeira fé. Você ainda não conhece o amor de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Porque quem experimenta o amor de Deus em Cristo, sabe que o seu amor a Deus independe das coisas que acontecem com você. Independe das coisas que acontecem ao seu redor. Você pode perder tudo, até a saúde, mas você vai continuar fiel a Deus. Você vai continuar fiel a Deus. Por quê? Porque você experimentou algo que ninguém experimentou, que é o amor dele em Cristo Jesus. E este amor é suficiente para você enfrentar a sua vida com coragem, com ousadia e com intrepidez. Chega o final 42, para a gente fechar. Vamos embora, né? Vamos embora almoçar, né? Vamos almoçar? Cadê o Gerson? Tem churrasqueira acesa lá? Brincadeira. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia antes de nós olharmos o capítulo 42, que você vai lá para Romanos capítulo 8. Oh, texto bendito esse. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, queridos. Eu vou ler a partir do versículo 12. Romanos 8, versículo 12, que faz parte de todo o pacotão, para a gente terminar rapidinho. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção,
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porquanto sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí chega Jó 42, onde Deus termina o discurso dele e diz: Jó, você entende que você não pode conhecer os meus caminhos? Você entende que você não precisa saber por que você sofre? Jó não teve respostas. Por que Deus submeteu ele a essa prova? Jó não tem essa resposta. Nós temos a resposta, porque foi escrito por revelação de Deus a um homem. E ele trouxe esse conhecimento para nós. Todos nós, queridos, somos submetidos a essas provas. Mas o livro nos traz a razão pela qual nós somos submetidos a essa prova. Para Deus mostrar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia por nós. É que nos submete a isso. Por quê? Porque existe um acusador contra Deus lá. E Deus está dizendo: eles me amam, porque eu os amei primeiro. Eu os amei primeiro. Essa é a razão pela qual o amor de Deus nos submete a essas provas, para que nós sejamos parecidos com seu Filho Jesus Cristo. O texto de Romanos é maravilhoso porque nos mostra que a razão das nossas provas visa o nosso aperfeiçoamento, visa o nosso crescimento, mas mais do que isso, irmãos, muito mais do que isso. Deus nos submete para que nós sejamos iguais ao seu Filho Jesus, que passou muito mais do que tudo isso que Jó passou. Jó só mostrou só um pouco de sofrimento, e Jesus mostra o ápice de todo sofrimento por mim e por você, ao morrer na cruz por nós, ao levar sobre ele todo o nosso pecado, a fim de que nós pudéssemos ser justificados por Deus através de Jesus. Assim como Jesus, o seu Filho, foi submetido a sofrimentos e a provas, nós somos submetidos a isso também, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Salvador, e não ser governado pela nossa carne, mas ser governado pelo Espírito de Deus que habita em nós.
Então, amado, não cabe a nós questionar o caminho do Senhor para a nossa vida. Porque o fim é muito mais excelente que Deus tem preparado para todos nós. É muito maior que Deus tem para cada um de nós. É muito mais elevado do que nós podemos imaginar. Não se contente com migalhas da terra, irmãos. Não se contente com essas migalhas da terra. Isso aqui são migalhas perto da glória futura. Isso são migalhas. João, quando viu a eternidade, ele falou que a rua era como ouro transparente. As paredes eram de joias transparentes. Tão gloriosa era a visão dele da eternidade. Para que você vai se contentar com migalhas? Isso aqui é migalhas. Aqui são migalhas. E nós estamos preocupados com a nossa subsistência, com a nossa vida. E às vezes a nossa vida pode ser colocada sobre um monte de dinheiro, achando que isso é bom. Não é. Não é. É isso que o livro de Jó nos ensina. Que a nossa vida, o nosso amor a Deus é muito mais elevado do que essas migalhas da terra. Porque elas estão fundamentadas no amor de Deus que tem por nós em Cristo Jesus. E este amor dele foi implantado na minha vida, na sua vida, pela obra do Espírito Santo que habita em nós. E por nós conhecermos este amor, Paulo diz assim, nada nos poderá separar deste amor. Nada, nada. Então, queridos, que nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, seja pautada no amor dele por nós em Cristo Jesus. Isso é suficiente para você adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, queridos? Muito bem. Então, este é o livro de Jó. Este é o livro de Jó. Que Deus, no final da história, depois de Jó passar por tudo isso, quando a fé dele estava quase se indo, quando a fé dele estava quase se acabando, Deus interveio. Deus interveio. Quando a nossa fé for como estiver fraca, como um pavio que fumê, como fala em Isaías 44, estiver como um pavio de vela quase apagando, o Senhor vem e acende o fogo de novo. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Quando a nossa fé está quase se minguando, Deus intervém com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, restaurando em nós a confiança e o nosso amor a Deus. Deus é maravilhoso. Sustenta, mantém a nossa fé viva nele, para a glória dele. Amém, queridos? Vamos terminar então uma oração? Convido o presbítero Jaime a fazer essa oração por nós.